você não até agora não chegou na totalidade da promessa, na promessa de Deus, porque você não entendeu isso. Que até agora você não entendeu. Pra, pra esse vídeo, irmão, vamos lembrar da história de Pedro. Ele estava lá Deus estava ministrando a palavra para 5.000 homens, eu acho, ou 3.000, por aí. Aí Jesus falou: vai na frente que eu irei logo atrás. E eles foi no barco e começou uma tempestade. E Jesus foi andando pelo mar. E todo mundo ficou com medo por causa da tempestade e pensaram que viram um fantasma. E ali Pedro falou: é o Senhor mesmo, Senhor? Aí Deus falou: sou eu, filho. Quando Pedro desceu do barco, ele começou a andar sobre as águas, junto com Deus. Mas aí, quando ele começou a andar, ele olhou para um lado, começou a se afogar. Ele olhou para as dificuldades, ele olhou para tudo aquilo e acabou começando a se afogar. Mas Deus chamou Pedro mais uma vez. E quando ele já estava afogando, Deus chamou Pedro. Ele começou a olhar para Deus e começou a caminhar até a direção de Deus. E o que tem a ver é que há dois lados que a gente desviamos. E Deus quer corrigir isso hoje, irmão. Porque não é uma notícia ruim, não, irmão. Porque no final, Jesus chamou Pedro. E hoje, esse vídeo, Deus está te chamando. Você vai olhar para Deus, Ele está te chamando mais uma vez. Olhe para Deus, irmão. Como assim olhar para os dois lados? Da primeira vez, você confiava em Deus. Você confiava, mas não era uma entrega. Não era entrega, irmão. Você fazia aquilo escondido. Como assim escondido? Você poderia até fazer, tipo, fazendo, só que escondido, irmão. Fazendo aquilo, só que guardando um erro. Escondendo algum erro. Escondendo algum pecado. Fazendo, mas escondendo algum pecado. E por isso você desviou pro lado e começou a se afogar. E qual é o outro lado? É que agora, irmão, é o estado agora que você está. E qual que é esse estado? É que você tá fazendo, ou às vezes nem tá fazendo, porque você tinha colocado a fé em Deus, mas não era uma entrega parcial. Sua fé não estava semeada em Deus, estava parcialmente. E irmão, quando uma semente é enterrada parcialmente, ela brota? Ela não brota, irmão. Ela tem que estar fundo. A semente tem que estar na terra, irmão. Tem que estar na terra. E é esse lado agora que você está, é que você não está tendo mais fé. Porque a primeira vez não deu certo. Mas porque você está escondendo alguma coisa. Tá? Você pode até ter confessado isso para Deus. Mas agora, a sua fé, você não está semelhando a sua fé em Deus. Como assim, André? Você não está semelhando a sua fé em Deus. Porque antes você semeou em Deus, mas foi parcialmente. Mas agora, você nem semear está semelhando a semente em Deus. Ou seja, foi para um lado e agora foi para o outro. E não olhou para Deus para que andar sobre o mar. Não olhou para Deus para que chegasse na promessa junto com ele. E Pedro começou a caminhar quando ele olhou para Cristo. E Deus está te chamando hoje. Semeie a sua fé nele. E semear, irmão. Semear a sua fé. Talvez você pode fazer com dúvida. Ou às vezes o medo. As pessoas ao teu redor. Você vive em um lugar onde as pessoas só ficam falando de medo. Só ficam falando de que não vai dar certo. Eles nem tentaram pra falar que não vai dar certo. Aí como eles não tentaram, eles tentam fazer você também não tentar. Pra que no final, quando você conseguir, eles falam assim: não, eu poderia ter tentado, né? Pra eles não ficar. E eles querem te manter no mesmo lugar. Como a história de Davi também. Deus levantou Davi, o mais fraquinho. Nem rei ele era ainda. Mas aí o rei Saul, ele tinha umas tropas, só que ele tava com medo, não tem força para derrotar o Golias. Mas foi lá Davi, pediu ao rei: deixa eu ir. Foi lá o Saul deixou ele ir. E quando os irmãos dele estavam lá, presta atenção. Quando o Davi foi chegando na frente para batalhar com
o Golias, os irmãos dele estavam de frente. E eles perguntaram: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele falou: não, irmão, é porque eles também duvidavam de Davi. Eles duvidaram. Os seus irmãos, o seu pai, todo mundo duvidaram de Davi. Mas Deus não estava ligando. Davi não estava ligando para isso. Ele foi não pelas suas forças. Ele foi porque ele estava olhando para o céu. Como assim olhar para o céu? Ele não olhou para se glorificar para o céu. Não, ele olhou para glorificar Deus. Ele olhou para o céu porque é de lá que vem um socorro. E ele foi lá: eu não levantarei nenhum dedo contra ti, ó Filisteu. Ele foi lá, pegou a pedra e puf, derrubou o Golias. Então, irmão, você percebe que você está vivendo no redor que pessoas que não vai falar que não vai dar certo, que isso é golpe, ou que iniciar um negócio na internet, vender coisa, eu não sei, irmão. Eu não sei o que você faz. Pode ser um no trabalho, eu não sei. Mas você pode estar vivendo isso, irmão. Mas Deus está te chamando. Não desvia nem para um lado e nem para o outro. Você já desviou para os dois lados. Então eu vou ficar triste. Não, irmão. Deus está te chamando para... Ele está te chamando mais uma vez. Como Pedro. Só basta você olhar para ele. E não ficar preocupado. A primeira vez que você negociou, você tinha fé. Você tinha certeza que mesmo que desse errado, que mesmo que desse impedimento, você continuaria, tentaria mais uma vez. Só que lá você estava escondendo um pecado. E por isso que não deu certo. Mas agora, você nem enterrou a semente. Da outra vez você colocou parcialmente. E agora você nem colocou a semente. Como assim a semente? Você nem colocou a sua fé em cima de Deus. Nem enterrou a sua fé em Deus. Irmão, tá entendendo? Você não semeou, você não tentou. Antes você tinha certeza que mesmo se houvesse impedimento, você tentaria mais uma vez. Isso não é ser inocente. É a certeza, é a fé que vai dar certo. Mas lá você tá escondendo alguma coisa. Você colocou só por cima. E agora você não tá com isso. E o que eu devo fazer agora? Para caminhar. Olhar para Deus, irmão. E ter a certeza agora, nesse vídeo, que mesmo que haverá impedições, até no início de começar, pode haver impedições. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou plantar uma semente. Eu vou cavar e de cima tem uma pedra. Foi um impedimento, mas você tentou mais uma vez. Você não tinha certeza, você queria plantar e você quer plantar. Você sabe que vai ter impedimento, mas que você vai plantar. Tá entendendo? Mas que você vai plantar. Vai haver impedimento agora para andar para Deus, olhar para Deus. Vai ter impedimento para você chegar na sua promessa. Vai. Vai, irmão. Não acha que Deus vai falar: não, não vai ter. Não vai ter. Vou pegar até um outro exemplo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3. Lá fala que tudo que é semeado em Deus, ouro, prata, trigo, lá foi só para dar um exemplo. Tudo que é semeado em Deus, vem o fogo. Vem um fogo, irmão. E aqueles que não suportarem, queimará, mas os tais será salvo. Como assim? Lá não diz que o trigo ia queimar. Lá não diz que a planta ia queimar. Lá não diz que o ouro ia sobreviver. Não, lá diz que tudo que é semeado em Deus vai vir um fogo. E tem um segredo que, irmão, também, que se for... Presta atenção nesse vídeo. Que, tipo assim... Vem um fogo, que é a prova. E Deus fala: mesmo que você passar pela água, você não se afogará. Mesmo que você passar pelo fogo, você não queimará. Mas você tem que estar com Deus. Porque Deus está contigo. Aí você precisa estar com Deus. Você passará pelo fogo e não se queimará. Lá não diz que o trigo ia queimar. Lá não diz que a prova ia queimar as tais coisas. As coisas certas. Não. Lá diz que, e mesmo que fosse o trigo, Deus fala: mesmo que você passe pelo fogo, você não se queimará. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? De que é o chamado de Deus. É o chamado, ele tá te chamando nesse vídeo.
Isso é tão certo, não é tão... Deus tá te chamando, irmão. Deus tá te chamando. Só basta você olhar pra ele mais uma vez. Vai haver impedimento, irmão. Vai haver. Mas olha aqui, mais uma vez, pro meu olho. Vai haver tanto impedimento. Mas uma vez, minha mãe me disse: tudo que é dado de mão beijada é tirado de mão beijada. E tudo que é e tudo que demora, então, não é tirado de mão beijada. Vai haver impedimento, ou seja, se eu ganho de mão beijada, vai ser tirado de mão beijada. Mas se batalhou, teve impedimento, mas você seguiu, isso é difícil, irmão, de ser tirado de você. O inimigo sabe disso. Deus não vai te entregar de mão beijada, não. Ele não vai te entregar. Deus não fala que não existe vale da sombra da morte. Até o apóstolo Paulo disse: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ele não disse que não existe. Ele não disse que ele não vai passar. Mas que ainda que ele passe, ele não temerá, porque Deus está com ele. Tá entendendo, irmão? Daqui é pra você. Deus tá ativando essa fé genuína. Mas essa fé que não é parcialmente e nem colocada, mas que é colocada, irmão. A fim que gere frutos de 20, 40, 50, 80, 100. Igual a Bíblia diz, irmão. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Vai haver impedimento em tudo. Eu não sou capaz. Aí você vai lá, o inimigo alimenta. Ah, é golpe, não vai dar certo. Não, é melhor você desistir. Aí eu já tava com a ideia que não ia dar certo. Aí vem mais um impedimento. Mas se desses vídeos pra trás eu falei, no fim, no quase fim da sua vida, no quase fim da promessa, no quase fim que você acha que não vai dar certo, não significa que Deus não pode fazer. E no fim, não significa que Deus pode fazer. Mas que as formas de Deus fazer aumentar ainda mais. Já parou pra pensar nisso? Vamos, o vídeo já tá longo, mas eu vou falar só mais isso, irmão. Vamos olhar pra história de Marta e Lázaro. Lázaro morreu. Ela ficou triste. Ficou 3 dias morto. Tava fedendo. Aí Jesus chega lá. Marta, por que choras? Ele já tá fedendo há 3 dias, Senhor. Ele já tá fedendo há 3 dias. Mas ali, ela sabia, ela falou assim: se você tivesse chegado em antes, você poderia ter salvado ele, você poderia ter curado ele. Ou seja, ela sabia que Deus era o impossível, mas que ela estava com uma forma limitada dela, porque ali ela queria que Deus curasse ele para que ele não morresse. E ele morreu. Ele dormiu, irmão. E aí, então ali pra ela já tava no fim. Tava quase no fim e no fim. Mas aí Jesus falou: me leve até lá. Tire essa pedra. Ou seja, não limitou que Deus não vai fazer. Não limitou, não. Só aumentou as formas de Deus fazer. Porque Deus chamou: venha, Lázaro, saia do descanso. Ou seja, irmão, vai haver impedimento em tudo. Olha aqui, vai haver. Se é começar um negócio, se é gravar vídeo falando de Deus, se é gravar falando de negócios, eu não sei. Vai haver impedimento. Mas tente, irmão, que mesmo que chegue no fim, aumentará as formas de Deus fazer. Não as chances, não. Mas aumentará as formas. Porque aliás, a nossa limitação já foi embora. Porque ali a gente já não tem mais como a gente pensar em outra forma. Mas a gente tem uma forma sim, que é olhar pra Deus e seguir andando até a direção dele. Esse foi o vídeo, irmão. O vídeo tá bem longo, então eu vou encerrar por aqui. E se fez sentido no seu coração, compartilhe com alguém. E se inscreva nesse canal e curte esse vídeo. Não é pra mim não, irmão. É muito importante. É pra Deus, irmão. Pra que chegue mais pessoas através do YouTube. Assim como você falou com você, pode falar com várias pessoas. Só basta você ser instrumento de Deus. Então, se esse vídeo fala com você, é isso, irmão. E que Deus te abençoe.